nós viemos para crescer. Amém? Diga, eu vim para crescer. E hoje, a 10ª noite de consagração. Nós vamos, a partir de agora, pastora, por favor, ministro, por favor, no telão, texto, não, no telão não, Bíblia aberta. Eu disse que eu preciso me habituar, não é? Então, não vai para o telão nada não. Todos de Bíblia aberta aí. Vamos começar a trazer Bíblia, irmão. Irmã, todos de Bíblia. Todos de Bíblia aberta. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. É a palavra de abertura desta nossa noite de consagração. A 10ª noite de consagração. A Jesus toda a glória. Eu estou com uma Bíblia nova. E você sabe que a Bíblia nova ela é mais difícil de ser manuseada. Porque as folhas estão todas coladas. Por isso que eu gosto muito das minhas Bíblias mais antigas, sabe? As minhas Bíblias mais antigas, as páginas já são todas soltinhas, todas bem folheadas. E a nova, ó, eu apanho um pouquinho. Mas vai chegar uma hora que ela vai estar tudo soltinha também. Porque eu não vou dar descanso para ela, não. Eu não vou dar descanso para a minha Bíblia. Assim você deve fazer com a sua. Não dê descanso para ela. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Todos encontraram? Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz amém. Isso aí era o tempo da lei, né? Dos pastores. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz aleluia. Alguém pode ajudar a irmã Cida a encontrar ali, por favor? Aí eu já perdi a minha aqui agora. Bati a mão nela, ela é pequena e nova. 1 Tessalonicenses 5, 21. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz aleluia. Oh, glória a Deus. Todos acharam. Então nós vamos ler a palavra, amados, onde o apóstolo Paulo diz assim: julgai todas as coisas. Eu tenho que julgar? Não, irmão, você não pode julgar. A Bíblia diz: julgai todas as coisas. Eu tenho que julgar pela reta medida. Amém? Quando eu tenho a reta medida para julgar, eu tenho que julgar. Eu devo julgar. Mas, pastor, o Senhor disse para eu tirar a primeira trave do meu olho para poder tirar o cisco do olho do meu irmão. Ok, e se a trave eu já tirei do meu olho? Então eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão. Então eu não posso julgar se eu for digno de julgamento. Né? Por que você está falando para mim? Porque você faz a mesma coisa. Então eu não posso, tá, tirar o cisco que está no olho do meu irmão, porque eu tenho que tirar a primeira trave que está no meu. Agora, se a palavra já me limpou, se a palavra já me aperfeiçoou e tem me aperfeiçoado e tem me levado para a perfeição, eu tenho, por direito, segundo a palavra de Deus, julgar todas as coisas. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Então, eu vou julgar aquilo que vem para a minha vida. Você aqui, eu te ensino sempre, e vou te lembrar disso, que você deve julgar em todo o tempo a minha vida.
Você deve julgar em todo o tempo o meu procedimento aqui como pastor. E você tem o Espírito Santo e a verdade para julgar se eu estou no centro da vontade de Deus ou não. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então o que não é bom eu não quero para mim. O que não é bom eu não quero para mim. Eu fico triste, amado, muito triste com as ovelhas aí que estão recebendo qualquer coisa aí fora. Sabe por quê? Porque elas não julgam. Entende? Elas não julgam, elas não sabem julgar, elas têm medo de julgar. Não, é ungido de Deus. Amado, se é ungido de Deus, está na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. A maioria dos crentes não acreditam, amados, que o diabo se transforma em ministro de justiça. A maioria dos crentes não acreditam que um pregador pode ser enviado do diabo. E por isso estão aí os nossos irmãos aí fora perecendo. Mas eu louvo a Deus que eu e você temos conhecimento para julgar todas as coisas e reter o que é bom para a nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor que nos abriu os olhos para entender a verdade que liberta e julgar todas as coisas. Então nós vamos orar e vamos, a partir de agora, ouvir a voz do Espírito e crescer neste entendimento, onde eu devo julgar todas as coisas para reter o que é bom. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus maravilhoso, o Deus que é o nosso conselheiro, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, é o Deus forte, é o Senhor de senhores, é o Rei de reis, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim, é o Salvador, é o nosso ajudador, aquele que faz morada em nós, que nos escolheu primeiro, nos predestinou em amor antes da fundação do mundo, para sermos a sua imagem e semelhança, para vivermos esta graça, para vivermos a sua santidade, para sermos santos e irrepreensíveis no meio de uma sociedade pervertida, perversa, onde os valores estão todos invertidos, onde os dias são maus, onde o mal cresce a cada dia. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos preparados por Ti. Eis-nos aqui, Senhor, para crescermos na perfeição, para podermos julgar todas as coisas conforme a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua reta medida. Olhar, ó Deus, com os Teus olhos, ver com os Teus olhos, Senhor, e julgar como Tu julgas todas as coisas, Senhor. Estamos aqui, Pai, como Tua igreja, para receber o ensinamento de Ti, como Tuas ovelhas, como ovelhas, Senhor, que são levadas todos os dias ao matador, porque estamos todos os dias, Senhor, enfrentando lutas, combates, ataques do maligno contra a nossa vida. E nós precisamos, Pai, nós precisamos, Senhor, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos resistir o dia mal, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, para podermos, Senhor, avançar nesta caminhada, combatendo o bom combate, e assim terminarmos a nossa carreira, guardando a fé, Senhor, e guardados pela fé. Assim eu oro, Jesus,
Que mais uma noite, mais uma vez, o Senhor use a minha vida, Pai. É com alegria, Senhor, que estamos aqui. É com gratidão, Senhor, a Ti, que estamos aqui reunidos em Teu nome para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Os nossos irmãos que estão online neste momento, Jesus, orando conosco, Senhor, em um só Espírito, falando contigo. Nós queremos Te ouvir, Jesus. Nós queremos aprender de Ti. Nós precisamos aprender contigo, Senhor. Por isso eu lhe peço, use a minha vida, Senhor. Use a minha boca. Que haja nesta noite, Jesus, um mover sobrenatural do Teu Espírito, trazendo revelação, trazendo entendimento. Que escamas, ó Deus, caiam dos olhos nesta noite, Jesus, daqueles que irão receber esta palavra. E que as Tuas ovelhas Te sigam, assim como o Senhor disse. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Aqui estamos nós Te seguindo, Senhor. E aquelas que ouvirão a Tua voz, que elas também venham Te seguir na verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória. Obrigado, ministro Vinícius, minha esposa, abençoada pastora Daniele. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, famílias benditas, nação santa, santos preciosos, minha família em Cristo. Nada é mais importante na vida cristã que o conhecimento da Bíblia Sagrada. Ouça. Na caminhada com Cristo, nada é mais importante do que o conhecimento da Bíblia Sagrada. Isso é o mais importante. E nós, hoje, igreja, nós vivemos uma era, nós vivemos um tempo de modernismo. E onde poucas igrejas têm se utilizado de Bíblia. Os cristãos não têm andado mais com Bíblias. Os cristãos agora, alguns têm a Bíblia no celular. Amém. É a Bíblia, é a Bíblia. Mas não fazem mais uso desta daqui. E isso é um mau hábito que tem dominado as igrejas de Cristo. A Bíblia, ela não aceita se acrescentar ou se tirar algo. Ela recomenda que eu compare as coisas espirituais com as espirituais. E para isso eu preciso dela nas minhas mãos. Para eu poder comparar as coisas espirituais com as espirituais, igreja, estão entendendo aqui? Olha para mim, olha aqui, presta atenção no que Deus está falando. Eu não posso pensar sequer em mudar algo que está dentro da Bíblia. Então é muito importante o entendimento daquilo que está escrito. Porque a Bíblia diz que muitas pessoas distorcem para a própria perdição. E eu não posso ser um desses. Amém? Em Atos 17, versículo 11, diz a palavra do Senhor: ora,
estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras no culto de quinta e no culto de domingo. Hã? Não? Não. Examinando as Escrituras todos os dias. Examinando as Escrituras todos os dias. Para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. Então você vem aqui, você ouve da parte do Senhor e depois o que você deve fazer? Examinar, conferir. Isso é o que todos os filhos de Deus na terra deveriam fazer, igreja. Principalmente nós que vivemos a reforma, a revelação da graça de Deus, nós julgamos todas as coisas. E nós devemos ser como os de Bereia, que recebem a palavra com toda avidez. Com toda avidez. E por sermos assim, amados, por termos esta sede, esta fome da palavra, de querermos a verdade para vivermos, não é? Totalmente livres de toda mentira, de todo engano, nós sabemos, por exemplo, que Deus não tem nada a ver com muita coisa que a igreja aí fora anda fazendo. Sim ou sim? Deus tem alguma coisa a ver com jarras e jarras de óleo na cabeça de alguém? Chega a arrancar até o cílio postiço. Chega a arrancar o cílio postiço se tiver. As pessoas se emocionam, choram, aplaudem uma mentira. Pastor, mas é muito bonito. Amado, é bonito, mas é uma mentira. Não tem parte com a sã doutrina. Não tem parte com o evangelho de Cristo revelado através de Paulo. Então eles estão aplaudindo uma mentira, eles estão exaltando uma mentira. Por quê? Lhes falta conhecimento. Tudo isso é símbolo. E nós não vivemos hoje na graça, depois da cruz, de símbolos. Nós vivemos aquilo que é real. Nós vivemos o poder do Espírito Santo em nós. Então essas coisas que fazem aí fora, mano, sabe, esses símbolos, tudo isso não é bíblico. Então nós vivemos do Espírito de Deus que está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E o que tem faltado para o povo de Deus é isso, é conhecimento, é examinar as Escrituras todos os dias. Às vezes a pessoa ela acompanha um culto, ela participa de um culto na quinta, no domingo, opa, já fui aos os dois cultos semanais, nossa, estou em dia com Deus. E os outros dias? Não, eu já fui no culto de oração na segunda, fui no culto da quinta, fui na noite de consagração e fui no domingo. Olha quantos dias eu fui na igreja. A pessoa acha que é muito. E isso eu sempre vou, sabe, bater nesse ponto aqui, amado, é muito pouco. É muito pouco, porque como eu sempre digo, o diabo não brinca de ser diabo, e se nós não nos revestimos de toda a armadura de Deus, ele acha a brecha na nossa vida e ele vem para roubar, matar e destruir. Então o que tem faltado para o povo de Deus é conhecimento, é examinar as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato são assim, como se tem falado. Porque a Bíblia, olha, amado, a Bíblia
ela é infalível. Ela é infalível e perfeita. Não é necessário nada para lhe completar, para que ela seja perfeita. Ela é completa em si, sem nenhum erro de concordância. A Bíblia, ela não se contradiz. É Deus quem cuida da preservação da sua palavra entre os homens. O Senhor cuida para que a Bíblia Sagrada permaneça entre os homens. O Salmo 119, versículo 160 diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Então, desde o princípio, amado, tudo é verdade. Tudo é verdade. Desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então nós, da reforma, nós da graça, nós cremos na Bíblia Sagrada. Nós cremos que Deus criou o homem e criou também o macaco. Nós não cremos que o homem veio do macaco. Nós cremos que Deus criou o homem e criou o macaco. Isso é a criação. Nós somos criacionistas. Nós cremos na criação de Deus. Nós não cremos na evolução do homem. Então, o que está na Bíblia é verdade desde o princípio. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para até quando? Até amanhã? Dura para sempre. Então, meus amados, o maligno, desde o princípio, luta para alterar a palavra de Deus. Em Gênesis 3, 1-7 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o que o diabo fez. Deus disse: não coma, não toque, para que não morra. A serpente vem e diz: você não vai morrer. Pode comer. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja, amados. Deus disse não, Satanás disse sim. Deus disse não, que era para o bem. Todo não de Deus é para o bem. E o diabo veio e disse sim.
Pode. Faça. Ele modernizou a palavra. Então você vê hoje pessoas atacando um culto a Deus, pessoas atacando o dízimo, dizendo que não há necessidade de fazer parte de uma igreja. Veja se isso tem cabimento. Pessoas que se dizem cristãos, desigrejados, têm concebido em suas mentes a ideia de que não precisam fazer parte, não precisam ter raízes no aprisco, num lugar onde Deus se revela. Não, porque não é bem assim. E sabe o que é isso? Manipulação de Satanás. Para que a palavra de Deus seja desobedecida. Em Mateus 4, 1 a 11, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha o tentador. Se és filho de Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Amados, eu creio que toda a igreja tem percebido o que Deus está fazendo conosco, não é? Nesses últimos cultos, nas últimas reuniões, nos últimos ensinamentos. Deus quer que você mais e mais se apegue ao que está escrito. Jesus, porém, respondeu. Sabe, porque Jesus estava lá no deserto. Tinha mais alguém com ele? Não. Você está aqui na igreja, amém? Você está entre irmãos. Você tem um pastor. Você tem uma pastora. Você tem presbíteros, diáconos. Você tem irmãos. Então você tem um suporte. Você tem onde se apoiar no momento de uma situação adversa. Mas você pode muito bem ser levado para longe daqui, um exemplo. No contato físico. Porque Jesus foi levado para o deserto. Quem estava lá com Jesus? Quem estava lá com Jesus fisicamente? Ninguém. E quando você estiver só, quem tem que estar com você? A palavra de Deus. Por isso você tem que conhecê-la. Por isso você tem que conhecê-la. Não é o teu pastor que vai te socorrer. É a palavra de Deus que vai te socorrer. É a tua fé na palavra de Deus. É a tua confiança na palavra de Deus. Então, amados, entenda isso. O pastor é aquele que ensina. O pastor é aquele que guia pelo reto caminho. Mostra como você deve trilhar a tua vida com Cristo. Mas o poder de Deus está na onde? Na palavra de Deus. Então é nela que você tem que se apoiar. Nela que você tem que estar seguro. Tem uma situaçãozinha contrária aqui. Ah, vou ligar para o pastor. Não vou ligar para o pastor não. Eu sei o que a palavra diz. Eu sei o que a palavra diz porque o meu pastor já me ensinou. O anjo que Deus levantou para me apacentar, pelo Espírito Santo de Deus, já me orientou o que eu tenho que fazer. Está escrito! Estão entendendo? Olha lá. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Não só de pão viverá o homem. Jesus não ficou tremendo lá diante do diabo, não, irmão. Ah, é o diabo, é o diabo.
Jesus ficou tranquilo, irmão. Em paz, confiante, com segurança. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, ele lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia! Resiste ao diabo com o que está escrito, amado, os anjos vêm e te servem. Olha que coisa linda. Ah, pastor, mas aqui era Jesus. Amado, aqui está um exemplo. Aqui está exatamente o exemplo de como funciona. Quando nós resistimos Satanás pelo poder da palavra, não mudando nossa confissão de fé, o diabo se retira e os anjos nos servem. A palavra é infalível. A palavra é infalível. Diga isso, a palavra é infalível. A palavra é infalível. Ela é poderosa para fazer retroceder todo o mal. Todo o mal. Todo o mal, amado. Todo o mal. Não importa o que seja, a palavra é poderosa para fazer retroceder todo o mal. Por isso a importância de nós conhecermos. Durante séculos, igreja, ouça, a igreja romana, a igreja católica, a igreja católica apostólica romana, acho que é assim que se intitula, Igreja Católica Apostólica Romana. Ela fez um esforço tão grande para que a Bíblia ficasse de posse somente dos poderosos da terra. Padres, bispos, papas e alguns reis. Ela tentou impedir que o conhecimento da palavra de Deus chegasse a todos. Por séculos. Eu pergunto para você, eu estive lá até meus 33 anos. Quando que a Igreja Católica incentivou alguém a ler uma Bíblia? Você esteve lá? Você esteve lá? Esteve lá? No catolicismo? Esteve? Assim como eu? Quando foi que alguém lá de dentro disse, olha, você tem que ler a Bíblia? Quando falaram? Falaram isso para você? Falaram, amados? Sim, sim, assim? Ou não, ou não? Olha, no concílio de Toulouse, em 1229, um papa, cujo nome era Gregório IX, criou a diabólica Inquisição, onde mataram, onde queimaram milhares de pessoas e proibiram os leigos de possuírem Bíblia. Caso haja, será destruída as Escrituras e condenado o possuidor. Isso foi
o que foi assinado. Caso haja, será destruída as Escrituras, olha, mas destruída a Bíblia Sagrada e condenado o possuidor. Gregório, este Papa, chamava a Bíblia de peste. Era proibido pregar a Bíblia aos leigos. Por muito tempo, a missa era realizada pelos padres de costas para as pessoas e realizada em latim. As pessoas não entendiam nem a própria língua direito, que dirá latim. Por muito tempo, a missa foi celebrada assim. Os padres ficavam de costa para os fiéis e celebravam em latim. Só eles sabiam o que eles estavam falando. No Concílio de Constança, em 1415, um homem chamado John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, teólogo e reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI, trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. E após a sua morte, a Igreja Católica o condenou. O Papa disse: John Wycliffe é um pestilento canalha de abominável heresia que inventou uma tradução das Escrituras para a sua língua materna, o inglês. Olha, John Wycliffe, precursor da Reforma, amado. Precursor da Reforma Protestante. Foi chamado pelo Papa de um pestilento canalha de abominável heresia que inventou uma tradução das Escrituras para a sua língua materna, o inglês. Foi assim que o Papa chamou o precursor da Reforma Protestante. Para vocês entenderem como a Igreja Católica foi usada por Satanás, e é usada até hoje, para impedir o conhecimento das Sagradas Escrituras. O Papa Pio IX, na encíclica Quanta Cura, em 8 de dezembro de 1864, listou erros em diferentes títulos, indo contra a liberdade de culto e contra a impressão da Bíblia. Em 1546, Roma decretou, olha o que Roma decretou: a tradição da Igreja Romana tem igual autoridade à Bíblia Sagrada. Olha o que a Igreja Católica decretou. O que a igreja decretar, falar, tem igual autoridade ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Olha a heresia, olha a blasfêmia. Ou seja, os católicos não precisam buscar a verdade na Bíblia, não precisam ler a Bíblia, porque já tem a infabilidade do Papa. Pastor, estamos numa noite de consagração. Por que eu tenho que saber disso, amado? Porque você tem que ser preparado para responder àqueles que te questionarem. Por que você é crente? Por que você é crente? A maioria dos crentes aí fora não sabem por que são crentes. Acham que só porque lá na Igreja Católica tem imagem de escultura de gesso lá. Pensam que é só por isso. Então você precisa saber, amados, com argumentos, a razão da tua fé. Por que você é crente em Jesus? Por que você crê na Bíblia Sagrada? Por que a tua vida está alicerçada na Bíblia Sagrada? Por quê?
argumentos. Argumentos. Isso aqui não é conversa fiada. Olha, mas dia 23 e 24 de agosto de 1572, houve em Paris, na França, um massacre tão grande que foi chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu. Foi uma repressão ao protestantismo, onde se queimaram todas as Bíblias. E salvaram-se somente 5. Eu até disse para minha esposa, pastora, que eu tinha uma curiosidade grande, e quando eu tivesse a oportunidade, eu ia perguntar para o nosso próprio apóstolo o que era aquela Bíblia que fica no altar da Cristo Vive, Rio de Janeiro. Uma Bíblia grande, aparentemente antiga, que está há tempos no altar da Cristo Vive. E eu tinha essa curiosidade, e eu tinha isso no meu coração. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar para o apóstolo o que é aquela Bíblia. Porque eu percebia que algo especial tinha naquela Bíblia. E tem. Desta noite, deste massacre da noite de São Bartolomeu, em Paris, salvaram-se 5 Bíblias. E uma delas está no altar da Cristo Vive Rio de Janeiro. Uma delas está de posse do nosso ministério, amado. Nosso apóstolo gastou uma fortuna para restaurá-la. Mas ela está lá. Lembrando esta noite diabólica. Esta noite onde o diabo tentou contra a palavra de Deus. Esta noite, este massacre, onde o diabo usou os poderosos da terra, os reis da terra, para matarem crentes. E tentaram exterminar o conhecimento da palavra de Deus. A Igreja Romana sempre foi a boca do diabo contra a Bíblia Sagrada. A Igreja Romana sempre foi a boca do diabo contra a verdade de Deus. Você pode se perguntar, por que os padres são proibidos de se casarem? Já se perguntou disso? Pastor, eles são proibidos? Sim, eles são proibidos. Eles não podem se casar. E a Bíblia diz que quando é proibido o casamento, isso é uma doutrina de demônio. Porque tudo que Deus fez é bom, inclusive o casamento. O casamento é bom. Então é para o homem se unir à sua esposa, serem os dois uma só carne e terem filhos. Os padres, amados, são homens como qualquer um, como qualquer homem. Com desejos, homens com hormônios. São. Então por que o celibato? Simplesmente por uma estratégia. Lá de trás da Igreja Romana. Imagine um padre casado com filhos. E você imagina isso lá no começo da igreja. Onde normalmente se mandavam os padres para as igrejas, que normalmente ficavam em sítios, não é? E aquele sítio era propriedade da igreja romana. E quem ficava no domínio daquela propriedade era o padre local, que era enviado. Agora você imagina, o padre local chega com esposa e com filhos. Aí o padre fica lá por um tempo, tal, né, com o seu salário, etc. E tal, aí o padre morre. Aquilo vai ser dividido com a esposa e com os filhos.
E a igreja então diz, opa, nós vamos ficar pobres. Nós vamos ficar pobres, vai acabar tudo. Então, proíbe casamento. Não pode ter casamento. Olha o maligno, amado. Olha o que o maligno faz. Os católicos não conhecem a Bíblia. Eu saí de lá quando eu comecei a conhecer a Bíblia. Eu saí de lá quando eu comecei a conhecer a Bíblia Sagrada. Porque até então eu não conhecia. Eu estava lá, achando que tudo estava certo. Achando que tudo era aquilo mesmo. Pai católico, mãe católica, irmãos católicos, família toda católica. E eu lá, indo como um cordeirinho junto. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus abriu os meus olhos para que eu pudesse ver. Ele me chamou, Ele me resgatou para a sua luz, me mostrou a sua verdade, revelou o seu propósito para com a minha vida, e aqui estou hoje, em nome do Senhor, para pregar a verdade que liberta. Em nome de Jesus. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Mateus 22, 29 diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo de Deus erra por não conhecer as Escrituras. O Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O maligno tentou por inúmeras vezes acabar, sabe, por fim a Bíblia Sagrada, amados, para que não existisse mais, para que não houvesse mais as diretrizes de Deus, os valores de Deus. Mas graças a Deus a Bíblia resistiu aos ataques do inimigo. E hoje nós temos acesso, amado, aleluia, ao livro dos livros, ao livro de excelência, que é a palavra de Deus. Nós temos acesso, nós temos livre acesso, graças a Deus. Mas o diabo não desiste. Ele percebeu que, de tal forma, tentando queimar, tentando perseguir, tentando destruir, ele não estava tendo sucesso. Ele não estava tendo ali uma solução para aquilo que ele queria. Então ele mudou o ataque. Ele mudou a forma de ataque à palavra de Deus. Supostos crentes, supostas sociedades bíblicas começaram a criar versões da Bíblia Sagrada, manipulando textos com técnicas de tradução traidoras ao texto original. Então hoje existe, amada, a Bíblia de estudo, chamado Teologia Inclusiva. Bíblia de estudo, Teologia Inclusiva. É uma Bíblia de estudo, tá? Teologia Inclusiva. Há um texto a respeito desta Bíblia de estudo, e neste texto diz assim, tá? Eu vou aqui reportar aquilo que eu li a respeito desta Bíblia de estudo Teologia Inclusiva. Diz assim: muitas vezes as Bíblias de estudo são produzidas para públicos específicos, buscando atender às especificidades e às necessidades de cada um deles. Dessa forma, há Bíblias específicas para mulheres, para homens, para líderes, etc. Com o nascimento e expansão das igrejas inclusivas, surgiu também a necessidade. Olha, amados, surgiu a necessidade. Olha, a Bíblia
por si própria, ela não é capaz de suprir a necessidade de conhecimento de todos. O texto está dizendo que surgiu também a necessidade de uma tradução acompanhada dos princípios defendidos pela teologia inclusiva. A Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva, surge a partir dessa necessidade, como uma ferramenta específica para cristãos LGBT. Pasmem. Pasmem, igreja. Esta Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva, ela surge como uma ferramenta específica para cristãos LGBT. Como assim, pastor? É isso que você está ouvindo. É uma Bíblia específica para gays, para lésbicas, para todo esse tipo de pessoas que são contra a natureza de Deus. Mas e aí, pastor? E aí que elas vão para suas igrejas, com a Bíblia na mão, dizendo que nós estamos errados e eles estão certos porque Deus é amor. Está vendo a mão do diabo aí? Está vendo a mão do diabo? As notas explicativas têm por objetivo, continua o texto, tá? Esse texto explicando a respeito desta Bíblia. As notas explicativas têm por objetivo situar o leitor em relação ao texto lido, já que a Bíblia está permeada por aspectos históricos, culturais, sociais e religiosos que estão ausentes da compreensão moderna. Olha o que eles alegam. Eles alegam que a compreensão moderna não tem nada a ver com o que aconteceu lá nos dias de Jesus. Que não tem nada a ver com o que aconteceu nos dias de Paulo. A compreensão moderna é outra. É outra vibe. As Escrituras não... Olha o que eles falam aqui. As Escrituras não foram concebidas para as pessoas do século 21. Meu Deus! Igreja, perceba aqui o tamanho, a profundidade desta ação demoníaca. As Escrituras não foram concebidas para as pessoas do século 21. O Senhor diz: passarás os céus e a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor é eterna, amado. Ela é eterna. Como que vem aqui um energizado do inferno, um filho da perdição, e declarar isso, que as Escrituras não foram concebidas para as pessoas do século 21. Ele continua: muito de seu conteúdo só pode ser plenamente compreendido mediante pesquisas específicas. A teologia inclusiva fornece as ferramentas necessárias que facilitam o estudo. Olha o diabo facilitando o estudo do cristão LGBT. A teologia inclusiva fornece as ferramentas necessárias que facilitam o estudo, a compreensão e a aplicação das Escrituras pela comunidade LGBT. O poder da palavra só pode ser experimentado pela sua correta compreensão. Olha o que eles alegam aqui. O poder da palavra só pode ser experimentado pela sua correta compreensão. E o objetivo deste trabalho é promover reflexões que possibilitem às pessoas LGBT apropriar-se das Escrituras e das boas novas do Evangelho. Amém, amado? Eles têm esse direito, desde que se convertam.
Não é? Desde que deixem o caminho do pecado. Agora, como pode? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como pode alguém no caminho do erro, no caminho que Deus reprova, se apropriar das promessas de Cristo? Pode. E sabe o que eles alegam? Que eles fizeram algumas atualizações na interpretação de alguns textos. Eles não mudaram o texto, porque é uma Bíblia de estudo. Então, sabe, conhece a Bíblia de estudo? Lá no rodapé, lá embaixo, tem as explicações, tem os estudos. Então, olha o que eles fizeram aqui. Eu não peguei as alterações, tá? Mas olhe acompanha comigo aqui os textos que eles deram uma ajustadinha, uma ajeitadinha. Põe para mim, pastora, 1 Coríntios 6,9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Tá, aqui foi o primeiro texto que eles colocaram no rodapé lá, uma interpretação na visão LGBT. Sabe o que eles alegam? Que o termo do original não é isso que quer dizer. Olha o que o diabo está fazendo. 1 Timóteo 1,10. Impuros, sodomitas, Paulo dizendo, amado. É Paulo. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, tá lá, sodomita. Mas o que é um sodomita? Prática de sexo pervertida. Homem com homem, mulher com mulher. Amém? Sodomita, Sodoma. Tá? Sodomitas é aqueles que são descendentes de Sodoma, que praticam os mesmos atos de Sodoma, que foi destruída pela ira de Deus. Estão entendendo? E aí eles pegam lá, no rodapé, eles vêm com uma outra interpretação, dizendo que não tem nada a ver, que não é isso. Judas 7. Como Sodoma, aí ó, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então eles vão lá no rodapé e dizem, olha, isso aqui, não, Deus não estava falando nada disso, não tem nada a ver com isso. Não, isso aqui é para aqueles que não têm um amor puro. Sabe que eles dizem isso? Eles dizem que a punição de Deus é para aquele que não tem o amor puro. Ou seja, eles falam que para quem tem um relacionamento sério, tanto de homem com homem, como mulher com mulher, Deus aprova. O relacionamento tem que ser sério, entendeu? Por isso eles fazem o casamento. Entendeu? O passo a passo para receber a bênção de Deus tem que ser como o que Deus manda para o homem e para a mulher. E aí então eles fazem dessa forma. Aí no rodapé eles colocam lá que Deus abomina a impureza. Agora aquilo que é puro, Deus aprova. Olha o diabo mudando tudo, igreja. Estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Está acontecendo, viu? Nos dias atuais, eu estou trazendo esse conhecimento para a igreja saber que está acontecendo. Por isso já existe muitas igrejas LGBT. A abominação, amado. A abominação na face da terra. Os dias são maus. Romanos 1, 24 a 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí aqui também eles alegam isso, que aqui Deus não aprova a bagunça.
Entendeu? A bagunça Deus não aprova, não. Mas se o relacionamento é sério, tem a bênção de Deus. Olha, que profano que é isso, mano. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Aí eles falam que é paixão infame, impura. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, ok. Aqui são alguns textos, tá? Existem mais, mas eu trouxe só esses aqui para a igreja ter uma noção. São textos, né, do Novo Testamento, né, das epístolas de Paulo, só um texto aqui de Judas, mas enfim, aquilo que nós temos como santo, não é? Como regra do Deus vivo, do Deus criador, onde a sua palavra ela é verdade desde o princípio, amém? Onde Deus criou o homem e da sua costela criou a mulher para que se tornasse uma só carne. Então, isso é a verdade de Deus, amém? Isso é a verdade de Deus. Casamento de homem com mulher, não de homem com homem, nem de mulher com mulher. E o diabo quer o quê? O diabo quer mudar isso. Na Bíblia, na Bíblia, o diabo quer mudar. O diabo quer dizer que cometer esta impureza, não é? Essas coisas infames, é normal. Está certo diante de Deus. Então ele apresenta o erro como algo certo. Para trazer o quê? O alívio de consciência. Para a pessoa continuar no erro, a pessoa continuar naquilo que é mal, pensando que Deus está aprovando. Porque quando Deus disse para Eva e para Adão, ó, daquele fruto não coma, porque quando comer morrereis, o diabo veio e falou o quê? Pode comer, não vai morrer. Então a mesma coisa hoje, para essas pessoas que estão cometendo, mano, este engano. O diabo está dizendo, viu? Tranquilo. Você acha que Deus vai te condenar? Você acha que Deus vai te reprovar por você, diácono Ricardo, se apaixonar por outro homem? Misericórdia. Irmã Cida, acha que Deus vai reprovar a senhora se apaixonar por outra mulher? O diabo está tentando fazer exatamente isso. Está entendendo, igreja? Está claro até aqui, né? Então, nós ficamos com o que Deus diz. Amém? Aí fora estão modernizando a Bíblia. Estão arrumando explicações para o erro. Estão dizendo que os originais foram mal interpretados. Estão entendendo? Por isso estão lançando essa Bíblia de estudo, teologia inclusiva, tá? Porque estão dizendo que a tradução não é bem isso, não é do jeito que está. E por isso nós temos aqui, amados, um segmento bíblico. Todo ministério Cristo Vive segue a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Por quê? Porque é a Bíblia, mano, mais pura da tradução do original. Essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, é a mais pura da tradução do original. Por isso, nós temos ela no nosso ministério. Tá? Não é uma simples opção. Vamos escolher essa daqui, porque essa daqui é mais bonitinha. Não. Essa daqui é a mais pura da tradução original. Estão entendendo? Existe também, aí fora, uma Bíblia segundo Allan Kardec. Já ouviram falar? Bíblia segundo o Espiritismo? Já? Pois é. Mudaram a Bíblia. Acrescentaram algumas coisas lá. Uma Bíblia com visão espiritista.
Existe a Bíblia segundo Testemunha de Jeová. Já ouviu falar? Se não ouviu, talvez amanhã cedo você ouça. Domingo de manhã. É o dia deles. Mas agora está todo dia também, parece, né? Semana inteira. Não é só mais de domingo. Mas no domingo, você pode ter a chance aí de ouvir. Então, a tradução pura para o português da Bíblia Sagrada é João Ferreira de Almeida. Efésios 2:1. Eu quero ler aqui com vocês e fazer uma comparação com uma outra Bíblia, só para a igreja entender. A João Ferreira de Almeida, aqui a que nós portamos, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está escrito isso? Está escrito isso. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Viva. É uma Bíblia que está sendo muito bem aceita pelas igrejas, uma Bíblia que está assim, como é que diz? Está adentrando nas igrejas por causa da sua linguagem moderna. E sabe o que está escrito em Efésios 2:1? Está escrito assim: antigamente vocês estavam sob a maldição divina. Na João Ferreira está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nesta Bíblia Viva está escrito: antigamente vocês estavam sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. É isso? Não. Então, olha a distorção. Muita distorção. Não tem nada a ver com o original. Versículo 2 diz assim, em João Ferreira, tá? Na nossa. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que está escrito na Viva. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. É igual. Então, isso é o original? Se não é, é perigoso. Não, pastor, mas é uma linguagem que fica mais fácil dos jovens entender. Amado, Satanás não é bobo. Ele sabe atualizar e modernizar os seus ataques. Por isso, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Pastor, mas isso não é ser radical demais? Amado, não é ser radical demais, é permanecer naquilo que Deus diz, na palavra, firmes e inabaláveis. Nós devemos rejeitar qualquer versão bíblica fora do original. Porque qualquer sociedade bíblica pode imprimir uma Bíblia, mano, e colocar na capa, Bíblia Sagrada. Assim como essa, de teologia inclusiva, destinada ao público LGBT. Eclesiastes 3,14 diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Olha que coisa tremenda, igreja. Olha que coisa, vou ler de novo. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Deus criou o homem e Deus criou a mulher para serem uma só carne. Deus não criou o homem com outro homem para ser uma só carne.
Deus não criou mulher com outra mulher para ser uma só carne. Deus criou homem e Deus criou mulher para serem uma só carne. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então Deus não mudou de opinião. Não é? Deus não mudou. O que ele fez, o que ele decretou, o que ele disse, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada pode ser mudado. Nada pode ser aumentado. Ah, mas isso aqui também pode. Não pode. Ah, mas vamos tirar isso. Também não pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Essa igreja teme ao Senhor, amado. Esse altar teme ao Senhor, amado. Eu e você tememos a Deus, por isso nós estamos aqui consagrando a nossa vida ao Senhor na 10ª noite de consagração. Porque com a palavra de Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não se brinca. O que Deus faz é para sempre, é eterno. Então, não venham agora querer modernizar a palavra de Deus, amado. A palavra de Deus não necessita ser modernizada. Eu confesso para a igreja que antes da graça chegar à minha vida, eu não sei se eu tenho ela em casa ainda, pastora, ou se eu dei ela para alguém. Eu tinha uma Bíblia grande de estudo, João Ferreira de Almeida. Mas ela não era revista e atualizada. Ela era de uma linguagem mais arcaica, sabe? Uma linguagem de mais difícil compreensão. Eu gostava daquela Bíblia, mano. Eu gostava da linguagem daquela Bíblia. Ela era João Ferreira de Almeida. Amém? Mas ela não era revista e atualizada. Lembra, pastora? Eu não sei se eu dei de presente para alguém, eu não sei, eu não me lembro. Mas uma Bíblia grande. Então, eu não preciso, sabe, que a palavra seja modernizada nos termos, sabe, para eu entender. Não, o Espírito Santo testifica no meu espírito, mano. O Espírito Santo é a palavra de Deus, ele testifica, ele me dá entendimento. Se eu tenho dificuldade em alguma coisa, ele me faz entender. Ele me dá a compreensão. Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Mateus 15, versículo 6. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A nossa tradição aqui é seguir o que a Bíblia diz. Na essência dos originais, amado. Essa é a nossa tradição. A gente não tem tradição de homens aqui, não. Marcos 7, versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então as pessoas negligenciam o que Deus diz e seguem a tradição de homens, a tradição católica, a tradição batista, a tradição assembleiana, a tradição da congregação cristã, e invalidam. E invalidam a palavra do Senhor, amado. Negligenciam o mandamento de Deus. Porque as pessoas acreditam mais nas suas próprias tradições do que na Bíblia. Não, porque se eu rapar a perna, eu não vou ser salva. Se eu depilar as axilas, eu não entro no céu. Se eu cortar o meu cabelo... Acreditam mais na tradição do que no que diz a Bíblia. A Igreja Católica celebra a morte. Nós celebramos a vida. Então lá, começaram quarta-feira de cinzas. Aqui nós não temos cinzas. Aqui nós temos o espírito de vida. Aqui nós temos o espírito de vida. Aqui nós não temos cinzas. Aqui nós não precisamos de cinzas. Porque nós temos o Espírito Santo. E lá eles começaram na quarta-feira. Os longos 40 dias, chamados de quaresma.
onde eles vão ficar: minha culpa, minha tão grande culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E aí eles não bebem, eles não fumam, eles não comem carne, eles não se divertem, eles não escutam música, eles não assistem televisão, eu sei lá o que mais que eles não fazem. Negligenciam o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. Nós estamos aqui, amado, para dizer não às tradições e dizer sim para a Bíblia Sagrada. Em 1 de Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vive e é permanente. A Bíblia, ela não é inclusiva. Ela não é exclusiva, ela não é antiquada, ela não é contemporânea. Ela é Bíblia Sagrada, eternamente. Ela é Bíblia Sagrada eternamente. Amém? Eu quero ler alguns textos aqui e encerrar esta noite de consagração. Está lhe agregando conhecimento? Amém? Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tiago 1:17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Você foi gerado pela palavra de Deus, amado, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Hebreus 4:1-3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aqui ninguém vai falhar. Porque também a nós, e sabe por que aqui ninguém vai falhar? Porque aqui você recebe conhecimento. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos. Diga, nós, porém, que cremos. Amém. Entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Hebreus 10:35-39, nós encerramos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, nosso Pai, nosso Redentor,
o Deus que criou todas as coisas, o Deus que vive em nós, o Deus que é fiel, que é reto, o Deus que faz todas as coisas conforme lhe apraz, o Deus cujas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Estamos aqui, Senhor, para nos fortalecer nas tuas verdades, julgar todas as coisas, Senhor, e reter o que é bom, nos fortalecer na sã doutrina, nos fortalecer, ó Deus, naquilo que é a tua verdade. Não estamos aqui para negligenciar o mandamento, Senhor. Pelo contrário, a tua palavra para nós, Senhor, ela é pura, ela é a nossa vida, ela não é coisa vã, é escudo para o nosso viver. Fomos regenerados, Senhor, de semente incorruptível, que é a tua palavra, a qual vive e é permanente, Senhor. Sabemos que o teu poder é a tua palavra, Jesus. Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Entendemos, Senhor, perfeitamente o teu propósito para com o nosso viver, pois segundo o seu querer, o Senhor nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, Senhor. E por isso estamos aqui mais uma noite, com temor e temor, Jesus, com tremor e temor, para entrar no descanso, Senhor, entrar no descanso, Jesus, não abandonando a nossa confiança, pelo contrário, fortalecendo-a na tua palavra, Jesus, crendo na tua palavra, perseverando na tua palavra, Senhor, para que alcancemos a tua promessa. Está escrito e nós cremos, Senhor, que o teu justo viverá pela fé. Está escrito que o teu justo viverá pela fé, e que se ele retroceder, tu não tens prazer, Senhor, em sua alma. E nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé para a conservação da alma, Jesus. Nós somos da fé para avançar nas conquistas que o Senhor tem para a nossa vida. Nós somos da fé, Jesus, revestidos de toda a armadura de Deus, permanecendo firmes contra as ciladas do diabo e resistindo o dia mau. Te agradecemos, Pai, te louvamos, Jesus, por mais esta semana abençoada em nossas vidas, onde a tua boa mão nos guardou, onde a tua boa mão, Senhor, operou milagres a nosso favor, sinais, maravilhas e prodígios. Muito obrigado, Senhor, por essa semana de vitória. Estaremos aqui amanhã, Senhor, para celebrar a ceia do Senhor. Estaremos aqui, Jesus, em um só corpo, reunidos em um só espírito, para celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminamos, Senhor, louvando o teu nome, Jesus, porque grande tu és. Tu és digno, Senhor, de ser louvado e engrandecido. É com alegria em nosso coração, é com gratidão, Pai, por tudo que o Senhor já fez em nosso favor, por nos resgatar do império das trevas, Senhor, da mentira, do engano, daquilo, Senhor, que é morte, que é destruição, e nos colocar, ó Deus,
assentados com os príncipes do teu povo. Nos colocar, Senhor, no ministério excelente. Nos colocar no ministério de glória, de verdade, de luz, de paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te louvo e te agradeço, Senhor, por todos que estiveram conosco, online, Senhor, ouvindo e recebendo, Senhor, o conhecimento da Tua palavra e fortalecendo as suas vidas em Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada ovelha preciosa e aqueles que estiveram aqui em Tua casa nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. E todo o povo de Deus diga amém, amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória.